Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por estarmos mais uma vez no templo da nossa igreja para nós celebrarmos ao Senhor e louvarmos ao Senhor com mais um culto de adoração ao seu santo nome. Eu quero começar o culto de hoje lendo a palavra de Deus no Salmo de número 130. Eu convido você que abra sua Bíblia, que a deixe aberta, ou então no aplicativo do seu celular, mas acompanhe conosco a leitura da palavra de Deus. Aliás, acompanhe cada ato desse culto que nós vamos oferecer ao Senhor. Salmo de número 130, diz assim a palavra de Deus. Cântico de romagem. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Amém. Esse salmo nós o conhecemos e ele diz algo interessante no versículo 3 e 4. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. O nosso Deus é um Deus santo, Deus poderoso, soberano. No entanto, ele também é misericordioso. O salmista enfatiza isso no versículo 4. Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Nós vamos, nesse instante, louvar a Deus, cantar o hino Sinceridade, de número 74 do Inário Novo Cântico. Eu peço que você louve ao Senhor juntamente conosco nesse instante, cantando o hino 74. Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci, o teu favor me estende aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Oh, vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Amém.
Nós vamos orar nesse instante, nós teremos uma oração de intercessão, pedindo que Deus nos ajude, nos abençoe, que Ele olhe para nós com graça, com misericórdia. Nós teremos essa oração de intercessão nesse instante. Eu quero colocar os pedidos, 3 pedidos nesse momento. Primeiro pedido pelas nossas vidas, pedindo por despertamento espiritual esses dias de pandemia, para que a nossa fé continue viva, acesa, para que ela inflame no nosso coração para servirmos ao Senhor. O segundo pedido é por proteção, que Deus nos livre dos perigos e dessa pandemia. E o terceiro pedido pelo nosso país, pelas autoridades constituídas, para que Deus nos dê graça, para que essas autoridades possam governar, pensando no povo, por mais difícil que seja. Então, eu sempre tenho dito que, apesar das crises, das dificuldades, o Senhor continua reinando, continua no trono. O trono de Deus não está em crise, e louvado seja Deus, porque nós temos livre acesso ao trono de Deus pela mediação de Jesus Cristo. Então, eu quero pedir nesse instante que você me acompanhe. Você feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça e acompanhe nessa oração de intercessão. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvamos o Teu nome pela oportunidade de estarmos mais uma vez no templo da nossa igreja para louvar, adorar e bendizer o Teu nome. Ainda que virtualmente, eletronicamente, mas nós também Te agradecemos pela oportunidade, por esse recurso da internet. Porque a pandemia está nos privando dos encontros presenciais, mas nós temos esse recurso, a internet, que chega nos nossos lares, nas nossas casas. Nós podemos louvar o Teu nome. Ó Deus, nós queremos nesse momento interceder pelas nossas vidas, para que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que o Senhor nos desperte espiritualmente, para que estejamos firmados, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus. Desperta-nos nesses dias difíceis que temos vivido. Também Te pedimos, ó Deus, por proteção. Que o Senhor nos proteja, nos livre desses males, de perigos, de violência, de assaltos, e especialmente desse vírus, dessa pandemia. Nós pedimos a Tua proteção, pedimos que o Senhor abençoe as nossas vidas, os nossos familiares. Nós certamente já ouvimos relatos e testemunhos de pessoas que ficaram doentes e depois ficaram curadas, pessoas que pegaram a Covid e faleceram, entes queridos de alguns que morreram, ó Deus. Livra-nos desse vírus, desse mal, ó Deus, que assola a humanidade, para que nós possamos viver de uma maneira tranquila e confiando no Senhor. Abençoa aqueles profissionais que trabalham na área da saúde, que estão na linha de frente, cuida deles, abençoa-os, guarda-os, protege-os de todos os males e perigos, ó Pai. E nós Te pedimos também pela nossa nação, pelo nosso país. A Tua palavra diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Nós colocamos a vida do nosso país, do Brasil, nas Tuas mãos, as autoridades constituídas, desde a maior até a menor, o presidente da República, os governadores, os senadores, os deputados federais e estaduais, os vereadores, enfim, ó Deus, toda a autoridade constituída. É nosso papel orar por elas, para que vivamos vida tranquila, mansa e sossegada, conforme ensina a Tua palavra. Dá sabedoria a esses homens, dá temor no coração deles, e por mais difícil que seja, por mais que seja uma utopia, pensarmos que eles vão considerar a população, mas nós pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia sobre as autoridades constituídas, aqueles que muitos deles não temem o Teu nome. Abençoa-nos, ó Pai, cuida de nós. Nós Te pedimos ainda em favor da mensagem, da pregação que teremos nesse instante da Tua palavra. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos ilumine com o Teu Santo Espírito para que possamos ouvir a Tua voz, entendê-la e praticá-la para a glória do Teu santo nome. Ensina-nos, ó Deus,
por meio da tua palavra. Que não fale eu, mas o teu Santo Espírito através de mim. Que eu seja apenas um canal, um instrumento vivo, santo, dócil e agradável nas tuas mãos para transmitir a tua palavra. Que eu não fale de mim mesmo, mas que eu apenas exponha o texto, aquilo que o Senhor quer e requer de cada um de nós. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre, pedindo perdão pelos nossos pecados. Amém. Meus irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 14. Esse é o texto da mensagem de hoje. Evangelho segundo Lucas, capítulo 14. Nós leremos dos versículos 25 a 33. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 33. Eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta ou o seu celular ligado, deixe aberta até o final do texto para a exposição que nós vamos fazer dessa passagem. Diz assim a palavra de Deus, Lucas 14, de 25 a 33. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que o virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Amém. O preço de seguir a Jesus. Esse é o tema que eu quero falar nessa noite com vocês. O preço de seguir a Jesus. Nós estamos estudando o tema de 2020, como é do conhecimento dos irmãos. A nossa temática é revitalizando a igreja. Nesse mês de julho, nós estamos falando sobre serviço. Portanto, revitalizando a igreja pelo serviço. Semana passada, nós começamos a abordar esse tema e nós estudamos Mateus capítulo 20, versículos 20 a 28. E na ocasião, nós falamos sobre a grandeza do serviço, a grandeza do discípulo de Jesus, melhor dizendo. E nós vimos que a grandeza do discípulo de Jesus está no serviço. Está naquele de quem quiser ser o primeiro, disse Jesus, deve servir, deve estar disposto a fazer as coisas de uma maneira diferente. Nós vimos o pedido daquela mãe, a mãe de Tiago e João, para que seus 2 filhos estivessem um do lado direito e o outro do lado esquerdo. Jesus disse: olha, eu não posso conceder isso daí. Eles disseram que poderiam beber o cálice, aquela história que nós enfatizamos na semana passada. Portanto, vimos que a grandeza do discípulo de Jesus está no serviço, estar em servir, estar em seguir a Jesus da maneira como ele deseja. Hoje, estudando esse texto de Lucas 14, de 25 a 33, eu quero falar sobre o preço de seguir a Jesus. Esse texto que lemos ensina algumas verdades importantes a esse respeito. Mas desde já eu quero chamar a sua atenção e quero dizer que esse texto é duro, esse texto é impopular. Esse texto não é muito tragável e não é todo mundo que fala sobre essa passagem da Escritura. Esse texto não é palatável, não é agradável aos nossos ouvidos.
E eu acredito que alguns nomes, algumas pessoas, alguns pastores, talvez não pregariam essa passagem. Mas como pregador da palavra, nós temos que anunciar, como disse Paulo em Atos 20, se despedindo dos presbíteros de Éfeso, diz: olha, eu nunca vos deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus, toda a vontade de Deus. Mas desde já esse texto não é palatável, mas vamos a eles. Só para que você entenda, Lucas 14, antes da nossa passagem, os versículos 1 a 14, mostram que Jesus foi jantar na casa de um fariseu. Eu peço que você acompanhe na sua Bíblia, não vai aparecer aí no seu vídeo. Lucas 14, versículos de 1 a 3, Jesus foi jantar na casa de um fariseu. Versículos de 1 a 3. Aconteceu que, ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então, Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Então, esse é o contexto do capítulo 14 de Lucas, em que ele recebe esse convite para comer pão na casa de um dos principais fariseus, como diz o versículo 1. E lá eles vão observar a maneira como Jesus se porta, se ele vai curar esse hidrópico no sábado ou não, é lícito ou não curar. E depois é assim que se desenvolve o capítulo 14, versículos de 1 a 14. Versículos 15 a 24, estando lá na casa desse principal fariseu, Jesus contou uma parábola, a parábola da grande ceia. Veja aí, por favor, versículos 15 e 16. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, lhe respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Veja, e aí então Jesus conta essa parábola da grande ceia. Algumas pessoas vão se desculpar, inventar desculpas para não comparecer a essa ceia. Então esse é o contexto que envolve o capítulo 14 de Lucas. Esse convite, esse hidrópico, um sábado, alguém se levanta para dizer bem-aventurado que come pão no reino de Deus. Jesus conta essa história para ensinar. E aqui no nosso texto, aliás, antes de entrar no nosso texto, você pode ver no versículo 25, grandes multidões o acompanhavam. Deixa eu dizer um detalhe interessante para você. Nem todos aqueles que estão próximos de Jesus são seus discípulos. Apesar do versículo 25 começar dizendo, grandes multidões o acompanhavam. Particularmente, eu não gosto muito de grandes multidões, de maioria, aonde muita gente vai para um lado. Pode perceber que às vezes essa grande maioria é guiada por algumas razões, às vezes nem bíblicas, nem éticas e nem tão corretas assim. Agora, no meio da multidão, Jesus vai perceber os interesses. Então, é preciso que digamos inicialmente que nem todos os que estão próximos de Jesus são seus discípulos, são seus seguidores, estão dispostos a pagar o preço que Jesus vai mostrar para nós aqui. Eu quero citar um versículo da Escritura para mostrar o que eu estou querendo dizer. Esse versículo está em Mateus 7, versículo 21. Veja só, Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Veja, uma característica do discípulo de Jesus não é que ele pronuncia, ele verbaliza o nome de Deus. O discípulo de verdade, aquele que vai entrar no reino dos céus, é aquele que faz a vontade do Pai, aquele que obedece, que anda nos seus caminhos. E aqui, no versículo 25, Jesus, portanto, vendo essas grandes multidões, ele vai fazer um teste com eles. Um discurso. Como lhes disse ainda há pouco, impopular.
O que vem aqui não é nada agradável, não é palatável. Alguns pregadores com certeza fugiriam desse texto, porque ele é duro, porque ele é pesado. Mas nós temos que expor a Escritura, falar do texto, ver o que a Bíblia diz, jeito que ela diz, sem que nós possamos distorcer a palavra de Deus. E a partir do versículo 26, nós podemos ver então o preço de seguir a Jesus. Jesus vai nos ensinar nessa passagem 3 lições importantes que eu quero falar com os irmãos nessa noite. O preço de seguir a Jesus, em 3 lições. Primeira lição, aprender a fazer escolhas. Veja aí, versículo 26. Portanto, aproveitando essa grande multidão, Jesus vai ensinar 3 lições para elas. Primeira lição, aprender a fazer escolhas. Versículo 26. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Veja, a primeira lição, ou o primeiro teste dos 3 que Jesus faz nesse texto, para aqueles que desejavam segui-lo, para essas grandes multidões, nas quais nem sempre tinham as melhores intenções. O primeiro teste que Jesus faz tem a ver com a família. Você percebe no versículo 26 que os laços aqui são laços familiares. E ele começa dizendo, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, veja como Jesus está sendo duro. Ele começa pelas nossas relações mais importantes, o pai e a mãe, o nosso pai e a nossa mãe. Quando ele diz, quem não aborrecer significa amar menos. Aborrecer não significa menosprezar, desconsiderar, desobedecer os progenitores, os nossos pais. Significa que nós, entre Jesus e a nossa família, nós precisamos amá-lo mais. Aborrecer, portanto, significa colocar Jesus antes da sua própria família. É preciso admitir que esse discurso de Jesus é duro por 2 motivos. Primeiro, é difícil de aceitar, porque ele está falando de algo para nós que é muito caro, caríssimo, que é a nossa família. Então ele é difícil de aceitar porque envolve as nossas relações mais próximas, pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e aí ele diz, e ainda a sua própria vida. Portanto, para que você entenda o preço de seguir a Jesus, é preciso fazer escolhas. O segundo motivo pelo qual esse discurso é duro, porque parece não se harmonizar com os ensinos de Jesus sobre amar o próximo. Em outras passagens, nós vamos observar Jesus falando sobre amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Mas o que ele está dizendo aqui parece não se harmonizar com o seu ensino geral nos evangelhos, que nós devemos amar o próximo, cuidar deles de uma forma abnegada, firme, fiel, fazendo a vontade de Deus. Deixa eu explicar para vocês que Jesus não está dizendo que nós não devamos ou devemos amar a nossa família. Não é isso que ele está dizendo. Veja, nós conhecemos aquele tripé sagrado, que ele não pode ser mudado, não pode ser desconsiderado e nem invertido. Deus, família, igreja. Deus, família, igreja. Jesus não está dizendo que nós devemos desconsiderar a segunda parte desse tripé, a família. Não, não é isso. O que o texto está dizendo é que se nós tivermos que fazer uma escolha entre ele e a nossa família, a escolha deve ser por ele. Por ele. Difícil de entender, difícil de absorver o que Jesus está nos ensinando aqui. Agora veja, entre ele, a nossa família e eu mesmo, Jesus diz, se vocês quiserem ser meus discípulos para essas grandes multidões com diferentes interesses, Jesus está dizendo, é preciso que nesse processo de escolha
eu seja o escolhido, eu esteja em primeiro lugar. Veja o que o próprio Jesus vai dizer lá em Mateus 10:37. Mateus 10:37 diz assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Perceba, ele não está dizendo que nós não devemos amar a nossa família. O que ele está dizendo é que ele precisa ser o amor maior, a razão maior da sua vida, da minha, da nossa vida. Portanto, é isso que ele está ensinando para nós aqui. No caso, ele pega essas multidões para ensiná-las de uma maneira mais dura. Você pode ver aí, por exemplo, eu não citei, né, o título em negrito da passagem, o serviço de Cristo exige abnegação. Apesar desse título não estar no original, é um título colocado pelos editores da Sociedade Bíblica do Brasil, mas esse título aqui ele é bem sugestivo. O serviço de Cristo, de fato, exige abnegação, exige escolhas. Escolhas. Deixa eu citar a frase de um pastor norte-americano já falecido. O nome dele é James Montgomery Boyce. James Montgomery Boyce. Ele diz assim sobre essa escolha: ninguém pode ser seguidor de Cristo sem rejeitar qualquer um que se oponha a ele ou que ocupe uma oposição de autoridade mais elevada na vida do discípulo. Perceberam como o pastor James pegou pesado? Ninguém pode ser seguidor de Cristo sem rejeitar qualquer pessoa. E aí Jesus encerra o versículo 26 dizendo assim: se vocês não aprenderem a fazer essa escolha, se vocês não me colocarem em primeiro lugar, ele já havia dito algo semelhante, Mateus 6:33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. A lição para nós aqui, irmãos, é que precisamos aprender a fazer escolhas na nossa vida. E mesmo diante de pessoas tão amadas, tão próximas de nós, como nosso pai, nossa mãe, irmão, irmã, esposa, marido, é preciso que nesse processo, se nós quisermos ser seguidores de Jesus, é preciso que nós o amemos mais, que nós o coloquemos em primeiro lugar na nossa vida. Repito, ele não está ensinando que não devemos amar a nossa família. Ele está dizendo que ele é ou deve ser o maior objeto do nosso amor por ele, pela sua causa, seu reino. Segunda lição das 3, o preço de seguir a Jesus. Segunda lição, tomar a sua cruz. Versículos 27 a 22. Diz assim o texto, versículo 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Observe, meus irmãos, que essa já é a segunda vez que Jesus está dizendo que se caso você não fizer uma determinada coisa, você não pode ser meu discípulo. Para essas multidões, vocês querem me seguir, querem me servir, querem andar conforme os meus mandamentos? Então, segunda lição, tomem a sua cruz. Tomem a sua cruz. Eu disse para vocês que o sermão de hoje não era muito palatável. O sermão de hoje não é ensinado. Pregadores dos nossos dias não ensinam essas coisas. Deixa eu dizer uma coisa, um alerta importante. A nossa igreja, a igreja evangélica brasileira, nós bem sabemos que o carro-chefe de muitas igrejas, e eu não estou generalizando aqui, diga-se de passagem, toda e qualquer generalização é perigosa. A igreja brasileira, de uma maneira geral, enfatizava muito a teologia da prosperidade. Agora eles estão deixando um pouco a teologia da prosperidade e está crescendo no nosso meio um movimento chamado coaching, teologia coaching. Então eles estão deixando a prosperidade, riqueza, para pregar um evangelho adocicado, que não tem nada a ver com o evangelho, absolutamente nada. Esse evangelho coaching de que você tem valor, que você é o máximo, para encher o ego de pessoas vazias, não tem nada a ver com o que Jesus está dizendo,
O versículo 27 é muito claro quando ele diz, olha, é preciso tomar a cruz. Tomar a cruz. Não combina com teologia da prosperidade, tampouco combina com teologia coaching, em que você é o máximo, você tem valor, você, tem até uma música que diz, você é mais precioso do que o ouro puro de Ofir. Bom, meus irmãos, vamos com calma aí, porque não é exatamente isso que a Bíblia diz. Pergunta, o que significa tomar a sua cruz? Veja como é complicado isso. Tomar a cruz significa estar pronto para sofrer, para caminhar com Jesus, para andar com Ele e, se necessário for, para morrer. Esse é o significado de tomar a cruz. Às vezes a gente diz assim, poxa, a minha cruz é o meu marido, a minha cruz é a minha esposa, a minha cruz é o meu irmão, é o meu patrão. Não é esse o significado de cruz. Cruz significa estar pronto para sofrer, para andar com Jesus, seguir as suas pegadas e, se necessário for, morrer. Tem um teólogo que eu queria citar também na pregação, teólogo George Eldon Ladd. Ele diz o seguinte sobre tomar a cruz. Tomar a cruz significa a morte do eu, quando, na verdade, hoje é enfatizado para super elevar o eu. Ladd diz o contrário, George Ladd. Tomar a cruz significa a morte do eu, das ambições pessoais e dos propósitos egocêntricos. No lugar das realizações egoístas, embora altruístas e nobres, o indivíduo deseja apenas o governo de Deus. Tomar a cruz significa a morte do eu. Observem que no primeiro teste Jesus diz assim, veja, se vocês, grandes multidões, querem me seguir, entendam uma coisa, eu sou mais importante do que a sua família. Na segunda lição, Jesus diz, tomem a sua cruz, ou seja, eu sou mais importante do que você mesmo. O segundo teste tem a ver comigo mesmo, tem a ver com a morte do eu, das minhas ambições pessoais e colocar Deus de fato em primeiro lugar. Nos versículos 28 a 32, Jesus vai dar 2 exemplos de pessoas que se planejam para fazer alguma coisa. E com isso ele está nos ensinando, olha, seria interessante vocês se planejassem, vocês pensassem se de fato querem me seguir. No versículos 28 a 30, ele usa a figura de um construtor. Acompanhe comigo, por favor. Versículo 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Então, o primeiro exemplo que Jesus cita é o exemplo de um construtor, alguém que se dispôs a fazer uma torre. E ele fala em forma de pergunta, esse homem deve sentar, deve planejar, deve calcular os gastos, para ver se de fato ele vai poder construir e concluir essa torre. Então, é mais ou menos assim, olha, pense bem, se você quer ser meu discípulo, calcule, pense, veja as consequências, esteja disposto a tomar a sua cruz, a morte do eu, de minhas ambições pessoais, como diz George Eldon Ladd. É preciso que nós entendamos isso. Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo é o exemplo do rei que também calcula, que também pensa se é vantajoso, se é prudente ir para a guerra. Veja só o que ele diz nos versículos 31 e 32. Ou qual é o rei aqui é o segundo exemplo que ele cita, que indo para o combate, para combater outro rei, melhor dizendo, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Esse segundo exemplo é interessante, o exemplo do rei,
me faz lembrar de algumas histórias do povo de Israel do Antigo Testamento. A ideia aqui é a seguinte: esse rei ele deve calcular se ele vai enfrentar um combate. Agora veja, ele só tem 10.000 soldados à sua disposição. O inimigo dele tem 20.000. Ele precisa sentar, calcular, refletir e dizer: será que é prudente eu, com 10.000, lutar contra o meu inimigo que tem 20.000? É claro que esse homem vai planejar e diz: não, eu não vou. E no versículo 32, melhor dizendo, ele envia uma embaixada, homens que vão adiante dele, levantando, a gente vê em desenho animado, né? Levantando aquela bandeirinha branca. Não, não quero briga, não, eu sou da paz, olha, estou me rendendo. Esse rei, o construtor vai planejar, o rei vai planejar, e ele, se ele perceber que está em desvantagem, ele vai pedir condições de paz. Meus irmãos, lutar com um exército numericamente melhor não é sábio. Eu só conheço apenas Israel no Antigo Testamento fazia isso. Quando eles têm um exército pequeno diante de um exército numeroso. Quer ver um exemplo? O exemplo de Gideão. Gideão, Deus o chama, Gideão convoca 32.000 homens para lutar contra os midianitas que os estavam oprimindo durante 7 anos, levando as suas plantações, tudo aquilo que eles produziam do campo. Gideão faz aqueles testes que nós conhecemos e no final apenas 300 homens vão para a batalha contra um exército que era tão numeroso quanto gafanhotos, uma multidão de gafanhotos como a areia que está na praia do mar. Portanto, como é que alguém com 300 luta com um exército que é inumerável? Sabe como Gideão lutou com os 300? Porque eles têm um soldado que é o diferencial. O soldado é Deus, o Senhor dos exércitos. Na língua original, Yavé Tsevaot, o Senhor dos exércitos está conosco. E se Yavé Tsevaot está conosco, o Senhor dos exércitos está ao nosso lado, não há o que temer. Portanto, essa é a segunda lição. Apesar de dura, de complicada, precisamos tomar a nossa cruz. Repito, cruz não é o meu marido, não é a minha esposa, não é o meu patrão. Cruz é quando eu renuncio a mim mesmo, quando eu estou preparado para servir a Jesus, quando eu entendi o preço de seguir a Cristo, colocando Ele em primeiro lugar, colocando os meus sonhos, os meus objetivos em segundo lugar. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, diz a Escritura. Terceira e última lição, para que entendamos o preço de seguir a Jesus. Renunciar tudo por amor a Ele. Percebam que o primeiro teste isso está no versículo 33. Deixa eu ler, de argumentar. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Veja que é um teste pior do que o outro. É um teste mais difícil do que o outro. O discurso está engrossando e essa multidão, eu não tenho dúvidas de que ela será peneirada. No primeiro teste, Jesus diz, olha, entenda que o preço de me seguir, eu sou mais importante do que a sua família. Segundo teste, entenda que eu sou mais importante do que você mesmo, do que seus sonhos, ainda que lícitos, mas eu sou mais importante. Terceiro teste, tem a ver com riquezas, tem a ver com dinheiro. Então seria mais ou menos assim: eu sou mais importante do que a sua família, eu sou mais importante do que você mesmo, e eu sou mais importante do que as riquezas desse mundo que você conquistar. Veja a expressão do texto no versículo 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Perceba que já é a terceira vez que Jesus usa essa expressão,
não pode ser meu discípulo. A primeira vez está no versículo 26, não pode ser meu discípulo. A segunda no versículo 27, e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Finalmente, a terceira vez, se alguém não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Eu não tenho dúvidas que essas multidões descritas no versículo 25 foram peneiradas. Foram peneiradas. Por exemplo, me ocorre aqui um texto. Vocês se lembram do jovem rico? O jovem rico chega para Jesus e com um discurso até interessante, ele chega para Jesus e diz: bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? E observe que Jesus, ele é atento nas palavras, nas frases que são ditas. Aquele jovem comete 2 erros, 2 gafes diante de Jesus e nem percebe. Percebe? Qual foi o primeiro erro? O primeiro erro é chamar Jesus de bom. Jesus já responde em seguida: por que você me chama de bom? Bom só tem um, bom é o Pai das luzes, o meu Pai, ele é bom. Segundo erro que aquele jovem rico comete é achar que ele consegue a salvação fazendo algo. Ele diz: o que farei? Não é o que você vai fazer, é o que você vai receber, fruto da graça de Deus. Ele fala uma frase e comete 2 erros, brincando com vocês, 2 erros teológicos. O primeiro é, Jesus o corrige quando ele chama de bom, e o segundo é, o que eu farei? Não, você não fará. Nós conhecemos o final daquela história. Aquele jovem sabe os mandamentos, sabe citá-los de cor, mas quando Jesus aperta no calo dele e diz: vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e você terá um tesouro no céu. O texto diz que aquele jovem retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Portanto, o que ele está ensinando aqui é: você quer entender o preço de me seguir? Renuncie tudo por amor. Por amor. Aquele jovem rico foi embora triste. Os discípulos de Jesus não podem colocar as riquezas acima. Se colocarem as riquezas, Jesus diz no Sermão do Monte: ninguém pode servir a 2 senhores. Porque ou vai agradar a um ou vai desagradar o outro. Ninguém pode agradar a 2 senhores. Veja só, quero citar para você um versículo, está lá em Mateus capítulo 6, falando sobre tesouros, sobre riquezas. Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21 dizem o seguinte: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Esse versículo é impressionante. Jesus diz que os nossos tesouros devem estar guardados, acumulados no céu. Porque ele fecha dizendo: aonde estiver o teu, não é onde estiver o teu coração, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Eu citei ainda há pouco o jovem rico. O tesouro daquele jovem rico estava o coração dele estava no seu tesouro, nas suas riquezas. É por isso que ele foi embora triste. É por isso que ele não entendeu os valores de Jesus. E é difícil o texto, mas nós precisamos aprender essa lição aqui. É preciso renunciar tudo aquilo que pode atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. Talvez você esteja dizendo: nossa, pastor, a pregação de hoje foi muito dura para nós. Bom, meus irmãos, mas é preciso dizer que o Jesus que é amoroso, é um Jesus justo. O Jesus que nos ama, que olha com graça, é um Jesus também que, quando necessário, aperta o nosso calo para que ele veja as intenções daqueles que querem segui-lo, que querem servi-lo, a caminhada cristã.
Eu me lembro, por exemplo, de João capítulo 6. É interessante o capítulo lá, um capítulo grande, tem aproximadamente 71 versículos. E o texto é quando Jesus multiplicou os pães e os peixes. O capítulo começa aproximadamente com 15 mil pessoas. 15 mil. E termina apenas com 12. Os 12 discípulos. E Jesus ainda pergunta para eles, vocês querem se retirar também? Vocês querem ir embora? Pedro responde, Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. A ideia é a seguinte, olha, é como se eles tivessem, dá vontade de ir embora, dizendo essas coisas, mas se está ruim assim, pior contigo, melhor contigo do que estar longe do Senhor. Agora, aquela multidão de 15 mil, ela é peneirada, portanto, veja, no meio da multidão, de grandes multidões, Jesus aperta o discurso e descobre as intenções do coração. Num capítulo com 15 mil, termina com 12. E os 12 queriam ir embora também. O texto não nos informa aqui, mas essas grandes multidões que o acompanhavam certamente estavam com várias intenções. Mas Jesus vai dizendo, se vocês, multidões, querem me seguir, entendam, preço de me seguir. Entendam que eu sou mais importante do que a família. Entendam que eu sou mais importante do que você mesmo. E eu sou mais importante do que as riquezas. Tudo quanto você tem. A minha palavra é de encorajamento para você. Apesar de reconhecer e admitir que o sermão é duro. Mas saiba que, apesar de tudo isso que foi falado, é recompensador servir a Jesus. Jesus é o bem maior da nossa vida, da nossa história e da nossa caminhada. Tudo isso, tomar a cruz, amá-lo mais do que a família, amá-lo mais do que a mim mesmo, amá-lo mais do que as riquezas, pode ser duro para nós, mas é recompensador, porque fazendo isso nós teremos um tesouro no céu, aonde não há ferrugem, aonde não há ladrões, aonde não há roubo, não há furto, e nós estaremos para sempre na presença de Jesus. Eu quero convidar você para que você e eu de fato entendamos o preço de seguir a Jesus. Por mais doloroso que seja, é recompensador. Estar com o Senhor, viver com Ele, Jesus diz que na plenitude, com Jesus, há plenitude de alegria, delícias perpetuamente. Jesus sabe o que está falando, Jesus aperta essas multidões, mas Ele quer ensiná-las quem é mais importante. É a família, é você mesmo ou são as riquezas? Entenda que o preço de seguir a Jesus, eu sou mais importante de todas essas coisas. Que Deus nos ajude, Deus tenha misericórdia de nós e que entendamos isso, e saibamos que haverá uma recompensa para aqueles que estão dispostos a pagar o preço de servir ou de seguir a Jesus. Que Ele nos abençoe. Amém. Em resposta à palavra de Deus, meus irmãos, nós vamos cantar, vamos louvar ao Senhor nesse instante, cantando o hino Serviço do Crente, número 315. Eu peço que você nos acompanhe e louve ao Senhor este hino. Somos servos de Deus e o Mestre seguir no caminho dos céus, com o seu bom conselho, vigor renovar, diligentes fazendo o que Ele ordenar, no labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar, só na cruz do
Senhor, nossa glória será, pois Jesus salvação por seu sangue nos dá. No amor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que a coroa de glória nos dá lá nos céus. A mansão dos fiéis sempre eterna será, pois Jesus salvação inefável nos dá. No labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Meus irmãos, nós vamos orar nesse instante, depois receberemos a bênção apostólica e eu chamo a sua atenção para rápidos avisos. Vamos orar então, encerrando o culto de hoje, mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, gratos estamos por mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu, de estarmos aqui, ainda que eletronicamente, para louvar, adorar e bendizer o Teu nome. Obrigado, Senhor, pelas leituras bíblicas que fizemos, pelas orações, pelos hinos, e principalmente pela exposição da Tua palavra. Vimos sobre o preço de seguir a Jesus. Não é simples, não é fácil, é doloroso. Jesus foi muito duro aqui, parece não se harmonizar com o restante dos seus ensinos, mas nós te pedimos a graça para que possamos entender que Jesus, se tivermos que fazer uma escolha, ele é mais importante do que a nossa família, e é mais importante do que nós mesmos, mais importante do que tudo, do que as riquezas, como aquele jovem rico que foi reprovado, porque no seu coração estava alojada a riqueza. Ele não retirou-se triste, porque não conseguiu se desfazer das suas riquezas. Apesar das dificuldades, da dureza do texto, e apesar de um evangelho falso, adocicado que tem sido pregado em nosso meio, nós pedimos a Tua graça para que nós entendamos essas verdades. Temos a plena consciência de que, apesar da dureza, tudo isso é recompensador. Estar com o Senhor Jesus, amá-lo, servi-lo. Ele mesmo vai dizer nos evangelhos, se alguém quer vir após mim, se alguém não perder, alguém precisa perder a vida para poder ganhá-la. O mundo não ensina isso, os valores desse mundo caído não ensinam essas coisas. Mas nós entendemos, por mais difícil que seja, que os teus planos, que os teus propósitos, os teus ensinos são melhores para cada um de nós. Ó Deus, nos ajuda para que sejamos teus discípulos que servem ao Senhor, que estão em busca não de cargos, mas de servir, de ser bênção na vida das pessoas. Somos egoístas por natureza, queremos as coisas para nós mesmos, queremos uma religião que está centrada em nós mesmos, mas nos ajuda para que a nossa religião, pura e sem mácula, como diz Tiago na sua carta, seja pensar no outro, visitar os órfãos e as viúvas e guardar-se incontaminado do mundo. Senhor, nos ajuda, nos abençoa. Guarda-nos, ó Deus, abençoa a nossa semana, cada dia que vai se iniciar. E sejamos o sal da terra e a luz do mundo. E exalemos o bom perfume de Cristo, para que as pessoas, vendo as nossas boas obras, glorifiquem a nosso Deus e Pai que está nos céus. Cuida de nós, pedimos a Tua bênção, a Tua proteção, que o Senhor continue nos ajudando, nos assistindo, nos socorrendo e aumentando a nossa fé em Ti, para que entendamos o preço de seguir ou de servir a Jesus. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, Ele que vive e reina para todo sempre.
Amém. Recebei a bênção, irmãos, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, e as ternas e benditas consolações do Espírito Santo estejam sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, ensinando-nos a entender o preço de servir a Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém, graças a Deus. Louvado seja o Senhor pela oportunidade de cultuá-lo mais uma vez. Meus irmãos, eu quero dar 2 breves avisos para vocês, encerrando já o nosso culto. O primeiro aviso é sobre a nossa agenda semanal online. Vocês já sabem, mas não custa repetir, a nossa ideia e intenção é que chegue vídeos nos horários em que nós teríamos programação presencial. No domingo, às 9h30 da manhã, você receberá um vídeo da Escola Dominical. Você que não sabe ainda e não nos acompanhou, nós estamos estudando a Confissão de Fé de Westminster. A nossa intenção é estudar um capítulo por semana. Tem sido muito bom, nós temos aprendido bastante coisa. Já tem algumas aulas, elas estão disponíveis lá na playlist do canal. Também no domingo, às 19 horas, nós temos o nosso culto vespertino, onde louvamos a Deus, cultuamos ao Senhor. Pedimos para que você também divulgue a mensagem da Palavra de Deus. Terça-feira, às 20 horas, nós temos o estudo bíblico. Nós estamos estudando o panorama bíblico. A minha ideia, a minha intenção a longo prazo é estudar um livro da Bíblia por semana. Nós temos uma ideia geral, uma visão geral do que ensina cada livro da Palavra de Deus. E também os vídeos, que já estão alguns na playlist do nosso canal, nós já temos lá Gênesis, Êxodo e Levítico. Acompanhe lá para o seu crescimento. Na quinta-feira, às 20 horas, nós temos a nossa reunião de oração via Google Meet. Eu sempre mando o link na quinta-feira para os irmãos, para que os irmãos orem conosco. É uma oportunidade de revê-los, ainda que eletronicamente. O segundo aviso é sobre a conta da nossa igreja. Eu quero dizer uma novidade aqui para vocês hoje. Recentemente nós tivemos uma reunião do conselho e, pela graça de Deus, as nossas arrecadações, apesar da pandemia, elas não caíram. Elas continuam, graças a Deus, nós continuamos mantendo uma média regular das arrecadações. Como pastor da igreja, eu quero agradecer os irmãos pelo zelo, pela fidelidade e pedir que os irmãos continuem sendo fiéis. Seja um dizimista fiel e um ofertante generoso. Eu vou dizer alguma coisa aqui, pode ser até perigoso, mas eu quero dizer. Quem é fiel sempre. Quem é fiel com a igreja aberta. Quem é fiel com a igreja fechada também. O templo está fechado, mas a igreja que somos nós não está fechada. A palavra de Deus não está algemada, como diz o apóstolo Paulo. Quem é fiel com a igreja aberta e é fiel com a igreja fechada. Quem é infiel com a igreja aberta e será mais um pouquinho infiel com a igreja fechada, porque talvez ele entenda que seja um álibi para não entregar. Na verdade, eu não quero ser duro nessa palavra, mas é preciso que nós pensemos com seriedade nisso. Mas seja um dizimista fiel e um ofertante generoso. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato com o presbítero Adeildo, nosso tesoureiro, e ele vai ajudá-lo certamente. Mas quero aqui registrar a minha gratidão, porque os irmãos estão colaborando, então estão entregando seus dízimos e oferta. Para você que não é membro do Jardim Eliã, não fique constrangido com essa minha fala. Isso é uma fala internamente para os membros da nossa igreja. Você não tem nenhuma obrigação de contribuir, mas se Deus tocar no seu coração, se você sentir esse desejo, você pode contribuir também. É isso, irmãos, que eu tinha para dizer para vocês. Eu desejo que vocês tenham um bom restante de noite, uma boa semana. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.